Oi, lindezas! Estamos aqui hoje, eu e a Amanda, minha modelo de hoje, maravilhosa. Olha esses olhos. Pra gravar um Foxy Eyes, uma maquiagem em pele claríssima, como vocês podem ver, né? Que muita gente tem dificuldade, então hoje eu vou ensinar um truquinho aqui pra você nunca mais ter problema com isso e acertar na base sempre. Já aproveita pra curtir, comentar e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Como vocês podem ver, agora a gente tá num novo cenário, né? Testando, é a primeira maquiagem que eu vou fazer nesse cenário novo. Vai dar um super destaque, estamos agora com esse fundo cinza. E deu outra cara pro cenário aqui, pras maquiagens, um destaque a mais pras maquiagens, né? É isso, bora pro que interessa. Então hoje a Amanda tem uma formatura do Love, né, Amanda? E ela não gosta de nada pesado. Então a gente vai fazer um olho bem leve, iluminado, um Foxy Eyes, que ela ama alongar o olhar e valorizar esses olhos azuis. Vamos arrasar e ver no que vai sair no final. Do namorado da minha irmã, Carol. Ai, do namorado da sua irmã. Gente, não é do Love dela, é do Love da irmã, é do cunhado. Vou começar tonificando a pele dela com esse tônico da Bioaid de vinho. Agora eu vou hidratar com o hidratante da Neutrogena, que eu amo. Ele é super leve, ó, fluido, deixa a pele bem fresquinha. Hidrata bem essa região aqui, abaixo dos olhos, que a gente costuma usar bastante produto. E é onde costuma craquelar bastante. Essa região é uma região bem sequinha. Então é bom a gente caprichar sempre. Vou usar água termal da Avene para dar um plus na hidratação. Deixar essa pele bem viçosa. Bom, como vocês podem ver, a pele dela é claríssima, né, gente? Então vou usar o meu corretivo mais claro, que é da Prolongwear, da MAC, cor NC15. Vou colocar aqui na minha plaqueta. E com um pincelzinho fofinho, eu vou pegar, tirar um pouquinho do excesso na própria plaqueta, antes de ir pros olhos, pode fechar. E vou tirar o excesso aqui, ó, rente aos cílios, onde pode ficar um pouquinho mais marcado, né? Conforme o pincel vai ficando mais leve, com cuidado você vai chegando próximo da sobrancelha, cuidando pra não pegar nos pelos, tá, gente? Pra não ficar produto acumulado ali nos pelos. Depois o acabamento fica bem grosseiro. Pode trazer aqui já pertinho do nariz pra dar acabamento. Fora dos olhos aqui já nas têmporas. Vai depositando e dando acabamento aos pouquinhos, com batidinhas leves, levando o produto aonde precisa e já dando acabamento também. Olha a diferença, um lado corrigido e outro não, né? Onde tiver marquinha de pincel é porque ainda tem excesso de produto, viu, gente? Então é importante dar acabamento antes de começar a aplicar a sombra. Um pincelzinho bem fofinho, eu vou usar essa sombrinha aqui da Jaclyn. Vou aplicar o lado que tá a sombra bem rente aos cílios, gente, que é onde pode ficar um pouquinho mais escurinho, onde eu vou tirar o excesso. Sentiu que o pincel já tá mais levinho de produto? Já pode ir subindo um pouquinho mais, ó. Você vai trazendo, dando acabamento aqui no meio também, levando pro côncavo, perto da sobrancelha. Ó, meu pincel não tá marcando mais. Tem quase nada de sombra, então vou dar uma alongada aqui também, ó. Como a proposta é um Foxy Eyes, eu devo, na verdade, dar uma alongadinha na sombra. Trago um pouquinho aqui, ó, próximo, já meio que juntando com o contorno do nariz. E sempre o acabamento aqui vai se alongando, gente. Até se você quiser vir limpando já o que sai pra dar acabamento. Agora eu vou usar um tomzinho um pouquinho mais escuro e um pincelzinho um pouquinho menor. E vou concentrar essa sombra mais rente aos cílios mesmo, não vou subir tanto, tá? Então, mesmo passo a passo. Tiro o excesso ali rente aos cílios. Com um pincelzinho um pouquinho mais leve, pode chegar um pouco mais perto do côncavo. E agora com um pincel bem levinho mesmo, já não tem quase nada de produto, já tirei bem o excesso. Eu vou dar uma arrastadinha aqui, ó. Pra dar essa alongada. Pincel bem leve, mão bem leve. Quase nada de produto no pincel, viu, gente? Senão acaba marcando essa parte. Vou usar o lápis Costa Rich da MAC. Como vocês podem ver, eu uso bastante, tá no toquinho já. E ele tem que estar bem apontadinho, viu, gente? Com a ponta bem fina. Eu vou fazer bem aqui nesse cantinho. E agora com um pincelzinho chanfrado, eu vou esfumar esse lápis, seguindo o direcionamento que eu quero, que é um Foxy. Então com cuidado a gente vai fazendo esse formatinho mais gateado, né?
Agora nós vamos usar uma sombrinha quase preta dessa paleta da MAC pra fazer um degradezinho aqui, ó, na raiz dos cílios. Vou usar essa sombra Dazzle Shadow Liquid da MAC. E por cima eu vou colocar um pouquinho do Reflex Pure da MAC também, gente. Ele brilha muito! Olha isso! É muito brilho! Então vou depositar aqui por cima. Afinal, ela gosta de olhos bem iluminados também. Né, Amanda? Olha como ele brilha, gente. Chegou a parte dos cílios. Hoje eu quero algo um pouquinho mais leve, então eu usaria o The Wisp ou o Wisp. Eles só mudam questão de tamanho de olho mesmo. Essas cerdas são um pouquinho mais compridinhas também. Pro olhinho dela, eu acho que eu vou usar o The Wisp. Não sei, ainda tô na dúvida. O Foxy Eyes pede que a gente use só cílios no canto externo pra alongar o olhar, tá? A gente não pode valorizar essa curvatura do olho, pelo contrário, a gente tem que valorizar o cantinho. Então eu vou colar só metade, tá? Vou cortar na metade, vou usar só essa metadezinha aqui. Então, o que que eu faço? Primeiro eu tiro essa colinha grosseira que fica aqui, dobro no meio, corto e uso o cantinho externo em uma cliente e o cantinho interno em outra cliente. Sempre. A gente não pode ficar desperdiçando os cílios, né, gente? Sim. Se eu tirar a colinha? Eu seguro em todas as sardinhas assim, ó, pra não deixar nenhuma escapar, porque senão ela sai da cordinha, e vou puxando. Ah, legal. Então acaba ficando assim, ó. Os dois cantinhos internos nós vamos usar nela, e os dois cantinhos externos eu vou guardar pra usar em outra maquiagem, tá? Não desperdicem. Cola de cílios eu tô usando essa aqui da Envy. Eu gosto de passar na minha mão, e aí eu venho com os cílios na colinha, ó. Assim eu não acumula tanto. Vou deixar dar uma encorpada na colinha, enquanto isso eu vou passar a outra. Agora eu vou deixar essa aqui dando uma encorpada e vou pegar o outro que eu já tinha aplicado antes. E eu vou colar os cílios um pouquinho pra fora, viu, gente? Pra alongar o olhar. Vendo, ó, que ficou bem certinho aqui o cantinho dos cílios com o alongado do gatinho que a gente fez. Então, um pouquinho dos cílios fica pra fora, tá? Tem que tomar cuidado também pra não passar muito pro meio e acabar valorizando a curvatura que a gente não quer nessa técnica, tá? Só pra garantir que eles estão bem rentes, eu vou dar uma arrastadinha aqui. Também dá pra fazer isso com os cílios mais volumosos como esse, viu, gente? Sábado ela veio maquiar e nós fizemos essa mesma técnica, só que com esses cílios. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem o efeito. Já tá um efeito diferente, tá? Hoje vai ficar um efeito um pouquinho mais leve, mais delicado. Eu amo também, bem beauty, sabe? E agora, pra dar um acabamento aqui na raizinha dos cílios, eu vou usar um pouquinho de Fix Plus. Eu coloco ele na caixinha. E aí, pra dar um acabamento, então, eu vou pegar um pouquinho desse Fix Plus, passar aqui nessa sombra preta com um pincelzinho bem fininho de gatinho. E vai ficar como se fosse um delineador líquido, tá, gente? Eu vou passar ele aqui, ó, bem rente à colinha dos cílios pra dar acabamento. Não ficar aparecendo essa colinha branca. A Amanda também não gosta de pesar muito a sobrancelha, nem combina muito com ela, né? Então eu vou usar esse kit de sombras da Milani pra loiras, tá, gente? Se eu não me engano é o número 1. A corzinha mais clarinha com um pincelzinho chanfrado, pontualmente só onde eu acho que precisa valorizar um pouquinho, que é o ponto alto. Vou pentear aqui com uma escovinha, a mesma escovinha que a gente vai usar pra aplicar a máscara de cílios, eu já vou usar agora pra pentear as sobrancelhas. E pra limpar embaixo dos olhos, eu vou usar o próprio hidratante. Olha lá pra cima, tirando essa sujeirinha que tá aqui, ó. E já aproveito pra hidratar essa região que é mais ressecada mesmo, e a gente vai usar mais produto. Pra dar um glow a mais nessa pele, eu vou usar esse iluminador líquido que eu adoro, da MAC. Gosto de passar aqui nas têmporas. Fica um glow bem lindo. E quando chega uma pessoa branquíssima dessa na nossa bancada, a gente fica até com medo, né, gente, de não ter a base certa pra usar. Mas eu vou te ensinar aqui um truque pra você não errar mais quando você for atender uma cliente de pele claríssima, tá? Mesmo que você não tenha uma base tão clara, por exemplo, a minha mais clara é essa da Matte Master, que é a 1.0, né? É a mais clara que tem, só que ela não é tão clara assim, ó. Quando a gente passa na pele dela, a gente percebe que ainda
tá um pouco mais rosada, um pouco mais escurinha do que realmente precisaria. Então, pra isso, eu vou usar corretivo branco. Indico que vocês tenham sempre esse corretivo branco na bancada, porque vocês vão precisar muito. Quando chegar uma cliente clarinha dessa que você não tiver a base certa, você consegue arrumar com o corretivo, tá? Não só pra clarear, mas também outros corretivos pra arrumar o tom, né? Às vezes é mais rosado ou mais amarelado, então é importante ter corretivos ali pra te socorrer nesse momento. No caso, hoje o que eu vou usar é o branco, porque eu preciso apenas clarear a base dela. Então a gente vai misturando essa base com o corretivo na plaqueta até chegar no tomzinho certo. Ó, como já clareou bem. Às vezes nem tem base assim pra gente comprar, viu, gente? Ó, então eu vou depositar aqui, fazer o teste pra ver se some. Se sumir, se camuflar bem e a gente não perceber diferença, é porque é o tom certo. Olha a diferença daqui pra cá. Essa base aqui ia ficar muito escura pra ela. E essa que a gente arrumou agora tá exatamente do tomzinho certo. Pode testar no colo também, deve testar no colo. Ó. Tanto no colo quanto no rosto tá perfeita. Então agora é só depositar mesmo. Eu vou depositando, espalhando bem essa base. Eu vou depositando o mínimo possível, espalhando. Por isso que eu gosto de depositar com esse pincelzinho de corretivo, porque eu vou espalhando e depositando bem pouquinho o produto mesmo. É importantíssimo que o seu pincel esteja muito bem higienizado, viu, gente? Eu higienizei e conferi antes, tá? Mas, ó, eu tô usando esse higienizador aqui da Fandi, tô amando. Eu sempre higienizo os pincéis antes de cada cliente, principalmente antes de uma cliente branquíssima dessa. A gente precisa tirar qualquer resquício de base anterior, viu? Depois eu volto com o pincelzinho fofinho, dando acabamento. Assim a gente vai usar o mínimo necessário. Vou fazer um pouquinho mais pra passar também aqui no colo, né, pra dar acabamento. Pra fazer contorno nessa pessoinha, gente, eu vou usar a base que nós usamos pra fazer a base dela e uma gotinha de uma base mais escura. Essa é a Matte Master 7.5, a mais escura que eu tenho aqui justamente pra fazer isso mesmo. E nós vamos fazer um contorno próprio pra ela, né? Eu gosto de fazer contornos assim pra cada cliente. Depositei aqui, né, o contorno em cima desse ossinho. Vou usar um pincelzinho fofinho, bem pitico, pra esfumar esse contorno aqui. Um tiquinho aqui no nariz também. Depositei o contorno dela mais aqui na pontinha, né? Mas eu trouxe um restinho também pra cá, ó. Então, mais questão de acabamento mesmo. Eu amo usar blush cremoso. Tô viciada nesse aqui da MAC. E ela pediu um efeitinho sun-kissed, então vou trazer um pouquinho aqui no nariz. E agora vamos pro corretivo. Por baixo eu vou usar um pouquinho desse corretivo aqui, que é o NW25. Porque o meu outro corretivo, que nós usamos em cima da pálpebra primeiro, ele é bem puxado pro branco. E aqui, pra gente camuflar as olheiras, precisa ser levemente rosado. Então eu vou usar um pouquinho desse blush por baixo pra dar esse efeito. E depois eu volto com o outro iluminando em alguns pontos estratégicos. Agora eu vou vir com o mais clarinho, estrategicamente aqui nesse cantinho, ó, pra iluminar. E pra selar a região da área dos olhos e a zona T, eu vou usar o blush Mineralize da MAC com um pincelzinho bem pitico que encaixa certinho aqui embaixo. Vou tirar as marcações primeiro, né, com o pincelzinho. Essa é a corzinha mais clara, o Light. Então, selei também um pouquinho a zona T, que é onde costuma ter um pouquinho mais de brilho, né, pele, enfim. Mas aqui eu gosto de deixar bem natural, esse viço natural da pele, então eu não selo muito, não. De iluminador, eu vou usar o Soft and Gentle da MAC, tá destruído, coitado. Eu amo esse iluminador, é o meu favorito. Vou passar bem aqui em cima desse ossinho, ó. Vira pra uma luz quando você for fazer isso, pra você ter uma noção da intensidade que tá ficando esse iluminador, tá? Às vezes você faz, depois na hora que você vira na luz, pá, só tem brilho. Adoro. Se quiser realçar um pouquinho os lábios, pode usar um pouquinho aqui.
E, gente, vocês poderiam fazer um esfumadinho aqui na raiz dos cílios, tá? Se vocês quisessem. Hoje eu vou deixar limpinho mesmo, vou só finalizar com a máscara de cílios e uma corzinha nos lábios. Mas se quiser fazer um esfumadinho aqui, fica lindo também. Só que daí foca só no cantinho externo pra dar aquela alongada, tá? Não pode trazer até o canto interno, no caso do Foxy Eyes, dessa técnica que a gente tá fazendo hoje. Máscara de cílios eu gosto da Colossal, só que eu gosto da Colossal que está em pelotinha, se eu não me engano é a vermelhinha. Mas essa daqui também é muito boa. Eu gosto de pegar aqui bastante na minha escovinha, porque eu não vou voltar ela de novo no aplicador. Olha pra baixo. Começo aplicando aqui, ó, rente aos cílios, onde a gente aplicou os cílios pra dar acabamento, juntar, né, no cílios natural e no postiço. Vou usar esse batom da MAC hoje, é o Fast Play, adoro. Pincelzinho que eu tô gostando de usar pra aplicar, esse da Esfumato Beauty, S131. Vou pegando aqui na plaquetinha. Venho bem aqui no final, ó, e arrasto o pincel. Esse lado eu gosto de fazer de ponta cabeça, me julguem, gente, mas eu gosto de fazer de ponta cabeça. Pra vir bem aqui no final, ó, e arrastar também. Pode fechar. Sempre caprichando no contorno, viu, gente? Pra ficar aquela boca bem volumosa, linda, maravilhosa. O arco do cupido tem que estar sempre mais arredondadinho, então tomem bastante cuidado aqui pra não deixar aquele M, sabe? Mesmo que o lábio da cliente forme isso, a gente tem que arredondar pra suavizar, tá? Arrasamos, gente! Esse é o resultado da nossa produção de hoje. Espero que vocês tenham gostado da beleza dessa maravilhosa. Uma beauty bem linda, um Foxy Eyes em pele claríssima, pra você não errar mais no tom de base com esses truques maravilhosos. Gostou? Carol, ficou mais linda ainda. Ficou mais bonito que aquele dia, né? Ficou. Arrasamos. Nossa, eu amei. Não esquece de comentar aqui o que você achou dessa maquiagem, viu? Beijinhos!